O debate hoje na Sagres 730 foi sobre qual o melhor jogador do futebol goiano, hein? E aí, as opiniões dos nossos comentaristas? Com o Vila disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro, com o Goiás muito mal na Série A do Campeonato Brasileiro, é natural que os jogadores do Atlético, pelo menos no cenário nacional, chamem mais a atenção. E é do Atlético hoje o melhor jogador do futebol goiano. É o Marlon Freitas, que renovou seu contrato até 2022. Né? Um jogador que tem iniciativa, consegue marcar bem, consegue fazer essa transição meio-campo, ataca. A todo instante ele está ali finalizando, ajudando os atacantes, dando assistência. E olha, lembra do Robson? O Marlon tem um estilo muito parecido. Né? Olhar o Marlon Freitas jogando, a gente lembra do Robson. Né? Pena que o pituca do Marlon Freitas foi embora, o Edson. Bom, na realidade nós não temos um grande craque atualmente no futebol goiano. Mas se você me perguntar aquele jogador que mais corresponde dentro da sua equipe, contribuindo para os resultados positivos, eu diria que o Marlon Freitas é nesse momento o jogador mais regular aqui do futebol goiano, incluindo evidentemente jogadores do Vila Nova na Série C, do Goiás e do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. O Marlon tem mantido uma média altíssima nos jogos do Atlético, num campeonato tão difícil quanto é a Série A. Por isso, eu aponto Marlon Freitas, do Atlético, como nosso melhor jogador nesse momento. A verdade é que o futebol goiano está muito carente de craques. O Goiás muito mal na Série A do Brasileiro, tanto que é o Lanterna, o Vila hoje numa Série C. E o Atlético Goianiense é o time que vem se destacando aí, uma grande surpresa no Campeonato Brasileiro da Série A. E diante disso, muito passa pelo grande futebol que apresenta o Marlon Freitas. Desde quando ele chegou aqui no início da temporada, se entrosou muito rápido com os jogadores que estavam aqui, se entrosou com o Edson, que foi seu parceiro ali de meio campo, e fizeram uma dupla fantástica, a ponto de ser lembrados como uma das melhores duplas do Atlético de todos os tempos. O Marlon é um jogador que tem uma marcação muito forte e tem qualidade para chegar no ataque, para ajudar o setor ofensivo. Então, no futebol, de momento, o Marlon Freitas é o grande jogador do futebol goiano. Na verdade, nós temos alguns destaques do futebol goiano. Por exemplo, no Vila Nova, o goleiro Fabrício e o meia Pablo fazem um campeonato perfeito. A mesma coisa ocorre no Goiás, com o goleiro Tadeu e com o atacante Vinícius Lopes. No Atlético, o goleiro Jean tem feito um campeonato perfeito. E o meio-campista Marlon Freitas também. Mas aquele jogador que tem jogado mais para o time, taticamente, tecnicamente, e tem se entregado mais e que é responsável pela forma do time jogar, é sem dúvida nenhuma o Marlon Freitas do Atlético. Por isso, para mim, neste momento, ele é o melhor jogador do futebol goiano. Nós temos vários jogadores atuando bem nesse campeonato brasileiro. O goleiro Fabrício no Vila Nova, o Tadeu nos últimos 4 jogos pelo time do Goiás, e no Atlético, vários jogadores que disputam um bom campeonato. O Jean no gol, também a participação boa do Janderson. Nós não temos no momento o melhor jogador, o melhor. Nós temos o mais regular jogador atuando pelas equipes goianas do Campeonato Brasileiro. Esse jogador é Marlon Freitas do Atlético. Ele faz um campeonato destacado com muita regularidade. Portanto, o meu voto vai para Marlon Freitas do Atlético. O melhor jogador do futebol goiano, neste momento, no Campeonato Brasileiro? Pergunta boa, hein? Começando pelo Vila Nova. Não tem um grande destaque. O forte do time é o conjunto e principalmente a defesa. No Goiás, o goleiro Tadeu está começando a melhorar agora. O início dele foi muito difícil. Vinícius, atacante, é uma revelação, mas falta ainda maturidade. Sem dúvida, o melhor jogador do futebol goiano na atualidade está no Atlético e é o goleiro Jean, pelas defesas e porque também sabe jogar com os pés. Até gol ele fez no campeonato. Então, eu fico com o Jean.